Atenção, os capítulos a seguir contêm gore e violência, indicado para maiores de 16 anos. Deixo aqui um alerta de gatilhos. Livro do Moon, o Rei e a Rainha de Prata. Capítulo 13. De volta ao quartel. Ah! Gritou Gilda, no meio da noite, fazendo Amon despertar, assustado. Quando ele olhou para o lado, Gilda se contorcia enquanto gritava e chorava. Não, 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 gritava. Amon logo percebeu que ela ainda estava dormindo, então a chacoalhou pelos braços a fim de acordar. Lá. Gilda, acorde, dizia ele enquanto a chacoalhava para que ela acordasse, até que ela despertasse. Eles querem me matar, eles vão me matar, ela dizia em pratos enquanto se contorcia. Amon abraçou com força a fim de acalmar. Lá. Eles não vão te matar, ninguém vai te machucar, eu estou aqui. Ao dizer essas palavras no ouvido dela, seus braços e pernas que se debatiam desordenadamente, agora se acalmaram e ela foi parando de chorar, aos poucos. Amon. Sussurrou ela. Sim, sou eu estou aqui. Aquela não era a primeira vez que isso acontecia. Gilda tinha pesadelos constantes com a invasão no castelo, sempre via cenas daquele dia, seus pais e irmãos serem mortos na sua frente. Mesmo após alguns anos de casados, Amor às vezes se assustava com os gritos desesperados que ela dava. Ela nunca precisou ter estado em uma batalha para que a guerra também trouxesse traumas profundos a ela. Ela era tão assombrada por essas lembranças que às vezes passava a noite em claro por medo de ter pesadelos. Em uma noite Amon se levantou e percebeu que sua cama estava vazia, então pegou um cobertor e foi até o quintal de sua casa. Lá estava Gilda, com os cabelos completamente soltos e apenas com suas roupas de dormir. Ela encolhia seu corpo cruzando os braços a fim de o proteger da brisa gélida da noite. Dificuldades para dormir de novo? Perguntou ele. Só um pouquinho, não importa o quanto eu me mexia, o sono não vinha, então vim olhar as estrelas, elas sempre me ajudam a relaxar. Deveria ter trazido pelo menos um cobertor, disse ele, jogando o cobertor sobre ela. Não são lindas? Acho que em toda Domon não há visão mais deslumbrante, disse Gilda, admirando as estrelas. Amon soltou um breve sorriso como se estivesse prestes a rir. Por que está rindo? Perguntou ela. É que você não pode se ver como eu a vejo. Até as mais belas estrelas perto de você parecem tolas, respondeu ele. A resposta dele a fez ruborizar e sorrir tímida. Ela sorriu envergonhada e deu um passo até ele afundando sua cabeça no peito dele. Amo como você consegue me deixar com vergonha mesmo nos conhecendo há tanto tempo, disse ela, olhando para baixo com as bochechas rosadas tentando conter um sorriso. Amo como você me faz esquecer tudo neste mundo até mesmo a guerra, respondeu ele, levantando o rosto dela. Se escutassem você dizendo essas coisas fofas, você perderia sua fama de assustador, brincou Gilda, envolvendo os braços dela em volta do pescoço dele. Não tem ninguém aqui além de mim e você. Então esse é o nosso segredo. Disse ele soltando um discreto sorriso e dando um beijo nela e abraçando. Gostaria de ficar aqui para sempre, murmurou ele, enquanto abraçava envolvendo o manto dele nela. Depois Amon se afastou e a pegou no colo. O que você está fazendo? Perguntou ela. Te levando para a cama, onde você deveria estar há muito tempo, respondeu ele, carregando. Algum tempo depois, eles já estavam deitados na cama. Não se preocupe, eu vou te levar para casa, disse ele, sonolento. Gilda o observou e disse baixinho, enquanto dedilhava os cabelos dele. Você é minha casa, mas ele já tinha caído em um sono profundo demais para escutar. Eles viveram dias tranquilos por alguns anos, até que em certa manhã um cavaleiro foi até a casa de Amon com uma carta. O que está dizendo? Perguntou Gilda. Eles estão organizando uma caçada aos dragões, pois as criaturas estão impedindo o avanço do exército, fazendo um belo estrago, por isso pediram minha ajuda, respondeu Amon. Você vai? Indagou, aflita. É uma questão difícil, ao mesmo tempo que quero ficar aqui, me sentiria horrível sabendo que eu poderia ajudar e não fiz nada, disse ele, amassando a carta e a jogando para longe, depois sentou pensativo. Gilda se abaixou até ele e disse, eu respeito sua decisão, para onde você for eu irei também. De maneira alguma você vai sair daqui, aquelas terras não são seguras, eu não me perdoaria se algo acontecesse com você, repreendeu Amon. Podemos morar nas cidades mais afastadas da divisa, elas não recebem ataque há anos,
e a maioria delas são habitadas pela família dos militares, então não é tão perigoso. Eu também posso ajudar de alguma maneira, nem que seja para fazer comida ou cuidar dos feridos, mas eu não quero ficar longe de você, não mais. Se eu for contigo, você ficará apenas alguns dias em missão, depois retornará para casa. Não quero ter que esperar anos para te ver de novo. Me leve com você, pediu ela. Embora com receio ele aceitou, e eles viajaram para a cidade de Elorate, que era habitada por muitas famílias de militares, por ficarem mais afastadas da divisa onde aconteciam os principais combates. Chegando lá viram a Godric e Meredith de longe andando de mãos dadas. Meredith logo os avistou e seguiu na direção deles. Gida, quanto tempo, falou ela, aproximando-se e abraçando a prateada. Você veio mesmo, fiquei pensando se viria, ou se ignoraria o pedido deles. Falou Godric para Amon. Mas eu já expliquei, meu amor, os conselheiros só enviaram a carta em forma de convite para ser cordial, mas era praticamente uma convocação. Se ele não aceitasse, pode ter certeza que teriam consequências, explicou Meredith. Amon fez uma expressão confusa quando ela o chamou de amor. Então eles perceberam. Nós estamos noivos, contou Godric, feliz, segurando a mão dela. Ele me pediu em casamento, logo depois de uma missão. Nós quase fomos mortos por um dragão. Eu fiquei encurralada, mas Godric me salvou, contou ela, toda feliz e meiga, como se tivesse vivido um romance de livro. Minha vida passou diante dos meus olhos, enquanto lutávamos, então percebi que não poderia mais viver sem ela, afirmou Godric, fazendo ela soltar um sorriso colocando a mão na boca, com as bochechas coradas. E é claro que ela aceitou, pois não poderia encontrar um Dailem melhor. Eu tinha muitas pretendentes, então ela teve sorte de fisgar meu coração, brincou ele, soltando uma risadinha. Meredith fechou a cara e soltou, da mão dele. Sorte. Você que teve sorte, retrucou ela. Você não vai ficar brava com uma brincadeira, né? Questionou ele. Brincadeira? Não achei graça nenhuma. Vai brincar com suas outras pretendentes, talvez elas achem graça. Deveria ter ficado com elas, falou ela, afastando-se. Mas eu não quero elas, eu quero você. Aonde você vai? Perguntou ele, indo atrás dela. Para longe de você, Godric Nork, continuou ela, brava, pisando firme, enquanto Godric tentava acompanhar. Lá. Amon e Gida se olharam. Gida soltou uma risadinha. Eles formam um belo casal, disse ela. Um casal estranho, são bem diferentes. É difícil acreditar que estejam juntos, comentou ele. Os melhores casais são assim, afinal as diferenças fazem com que eles se completem, assim como nós, falou ela, envolvendo os braços nele. É. Talvez tenha razão. Falou ele. Se casasse com alguém com o mesmo temperamento que o seu, tenho certeza que já teriam se matado, falou ela, quase rindo. Alguns cavaleiros interromperam a conversa, chegando até eles. Amon Zurian, os lordes solicitam a sua presença, falou o cavaleiro. Eles foram até a casa principal. Na sala de reuniões estavam o velho Lorde Godriel e o Lorde Relael, com aparência de meia-idade com cabelos castanhos grisalhos, bem cortados e penteados para trás. Eles foram os que sobraram do Conselho dos Lordes depois que Cartiel morreu. Por anos governaram os prateados, e seus planos seguiam dando certo até o presente momento. Amon e Gida fizeram uma reverência ao ver luz. Ficamos felizes por ter aceitado nosso convite, falou o velho Godriel, como se ele tivesse uma escolha, balbuciou Relael, voltando sua taça de vinho à boca. Para mim é uma honra servir o meu povo, respondeu Amon. E eu trouxe comigo minha esposa Gida Zurian. Gida fez uma reverência. Você aproveitou bem seu tempo em exílio, provocou Relael. Você e sua esposa irão morar em uma casa dessa cidade. Mais tarde apresentaremos seu novo lar. Sejam muito bem-vindos, falou Godriel. Mas chega de enrolação, vamos direto ao assunto que te trouxe aqui. Ia dizendo Relael quando as portas da sala de reunião onde estavam se abriram abruptamente. Por elas, entrou uma prateada esguia encharcada de sangue. Nos seus longos e lisos cabelos negros se encontrava pedaços de carne. Ela tinha um olhar ameaçador. Fantasma, eu ia falar de você agora. Lembra do seu amigo Amon? Vocês treinaram juntos, com Cartiel, falou Relael. Ela permaneceu com seu olhar indiferente e jogou uma cabeça humana em cima da mesa. O que é isso? Questionou ele. Acredito que seja um dos comandantes que nos atacaram na última vez,
Você não tinha pedido para ela caçar, Lu? Perguntou Gudriel e Arrelael. Ah, deve ser, respondeu ele, colocando um lenço na boca como se estivesse com o estômago embrulhado ao ver aquela cena. Obrigado, fantasma, pelos seus serviços. Agora vai se lavar, você está sujando toda a sala. Continuou ele. Ela se virou e saiu. Soldados, por favor, tirem isso daqui, e chame alguém para limpar essa sujeira, pediu Gudriel, gentilmente. É por isso que te chamamos. Um pouco depois de ter partido, iniciamos a caça aos dragões, formamos alguns pelotões e colocamos a fantasma nele para caçar um dragão. Eles passaram muitos dias longe, pensamos que todos haviam morrido, até que ela chega nos portões da cidade naquele estado que vocês viram. Perguntamos sobre o batalhão e ela cortou o pescoço com as mãos em sinal de morte. Então perguntamos sobre o dragão e ela fez o mesmo sinal. Alguns meses depois formamos outro pelotão, e tudo aconteceu da mesma forma. Só ela volta das missões, sempre fazendo o mesmo sinal. Como ela não fala, é difícil saber o que aconteceu, explicou Relael. Ninguém mais se voluntaria para as missões que ela vai. Os soldados têm a teoria de que ela mata os próprios colegas de pelotão, mas não temos provas disso. É quase impossível se comunicar com ela. Às vezes ela acata nossas ordens e às vezes apenas ignora, contou Gudriel. Ela é como um animal que pode parecer manso, mas a qualquer momento pode atacar seu dono. Ela é completamente imprevisível, por isso precisaríamos de alguém que fosse poderoso o suficiente para esse tipo de missão, mas que conseguisse se comunicar conosco, nos relatar tudo como um verdadeiro soldado faria. E você é nossa melhor alternativa, explicou Relael. Mas o problema principal nem é esse. Nós presumimos que ela havia matado os dragões, porém 30 anos depois eles retornaram, fazendo ainda mais estragos. Começamos a pensar que a teoria dos soldados estava certa, até que avistamos 2 dragões voando juntos. Eram os dragões que você e Cartiel mataram há mais de 80 anos. Pensamos que poderiam ser filhotes, mas eles eram idênticos às descrições. Sendo filhotes ou não, temos que dar um jeito neles, ou nunca avançaremos, concluiu Gudriel. O coração de Amon se encheu de euforia, imaginando as maneiras pelas quais eles poderiam caçar tais feras. No fundo, lutar em uma missão assim lhe dava adrenalina, algo que ele chegava a gostar. Então eles começaram a discutir alguns planos e Gudriel pediu para Guidá se retirar e ir andar um pouco para não se enfadar com tais assuntos. Guidá saiu e começou a andar pelo pátio e viu o fantasma sentada em uma mureta, enxugando os cabelos que ela havia acabado de lavar. Depois ela pegou uma escova e começou a tentar desembaraçar Luz, mas logo perdeu paciência e jogou a escova longe. Então Guidá pegou. Quer ajuda? Perguntou Guidá, estendendo a escova. O fantasma abruptamente pegou o braço em que Guidá segurava a escova e começou a apertar, Lu quase a machucando, fazendo Guidá regalar os olhos. Se eu fosse você eu não faria isso, você sabe quem ela é? Amon foi exilado por matar um dominador que zombou do amigo dele. O que ele faria com quem machucar sua esposa? Falou uma voz feminina. Quando Guidá se virou, viu Mortila caminhar na direção delas. Ela vestia calças com botas negras, e usava camisas de mangas longas cor verde musgo, que destacavam seus cabelos curtos cor de chumbo. Estes se findavam um pouco acima de seus ombros. Ela era vaidosa e estava quase sempre com os olhos e lábios pintados em tons escuros. Sempre caminhando com um de seus corvos nos braços, o acariciando como um animalzinho de estimação. Ao ouvir as palavras de Mortila, Fantasma soltou o braço de Guidá e tomou a escova da mão dela. Perdoe. Ela não sabe interagir com os outros. Quando pequena viu atrocidades, sua vila foi inteira dizimada, cortaram a língua dela, e a torturaram. Provavelmente viu a família inteira morrer diante de seus olhos. Eu no lugar dela também odiaria o mundo, contou Mortila. Eu imagino que ela deve ter passado, falou Guidá, com um olhar triste. Sou Mortila, apresentou-se. Guidá. O mesmo nome da princesa, depois que ela nasceu se tornou bastante comum. Todos queriam homenageá-la. Eu tinha uma prima com o mesmo nome. Infelizmente ela teve o mesmo destino que a princesa. Prazer em conhecer-la. Amon tem bom gosto. Você parece gentil e muito bonita, elogiou Mortila. Obrigada. Qual o nome dele? Perguntou, tentando fazer carinho no corvo. Esse não tem um nome específico. Não tenho criatividade para dar nome a todos eles. Guidá viu que ele estava mole e parado. Ele é sempre quieto? Perguntou ela,
confusa. Mortila riu fechando os olhos. Não, é que ele só se move quando eu quero, falou ela, arremessando o pássaro no ar, este que voou em volta do pátio. Só então Guida viu que os olhos de Mortila agora estavam negros. Você é uma dominadora também, afirmou ela, surpresa. Mortila riu. Uma das últimas que sobraram. Elas ouviram o fantasma grunhir e arremessar novamente a escova no chão. Calma aí, amiguinha, essa já é a terceira escova que eu compro para você essa semana. Se você quebrar de novo eu não vou comprar mais nada para você, falou Mortila para fantasma, porém ela apenas olhou com uma cara emburrada. Guida se abaixou e novamente pegou a escova do chão. Se quiser, eu posso te ajudar, não se preocupe, eu não vou te machucar, não sou um soldado e nem tenho poder para isso. Eu imagino como deve ser difícil para você confiar em alguém, falou Guida, abaixando-se e olhando nos olhos de fantasma. Por anos eu chorava todas as noites até pegar no sono, e quando eu dormia tinha pesadelos, sempre revivia a mesma cena, meus pais e irmãos sendo mortos diante dos meus olhos. Essas memórias me assombram até hoje. Muitas vezes eu desejei ter morrido naquele dia, mas hoje sou grata por ter sobrevivido, pois pude apreciar coisas incríveis. O mundo pode ser cercado de coisas horríveis, mas se observar com atenção verá que também há beleza, eventos e lugares magníficos que compensa todo o resto. Tudo depende da forma como você enxerga. Dizem que você é um monstro, mas eu não vejo isso. Guida inclinou a cabeça para o lado e continuou. Vejo alguém que lutou pela vida, apesar de ter perdido tudo não perdeu sua alma, caso contrário não estaria lutando pelo seu povo, não há outros motivos para estar aqui. E mesmo fazendo o que pedem, ainda te tratam como um animal, porque não conseguem compreender quem você realmente é. Os olhos de fantasma ficaram marejados, e no canto se viu escorrer uma lágrima pelo seu rosto. Ela devagar aproximou sua mão do braço de Guida que segurava a escova, e lentamente puxou o braço de Guida até a sua cabeça, fazendo com que a escova encostasse nos seus cabelos negros. Depois olhou para ela como se estivesse pedindo ajuda gentilmente. Os olhos de Mortila se arregalaram de surpresa, pois fantasma não deixava ninguém encostar nela. Guida se levantou e sentou na mureta onde fantasma estava e ela sentou no chão. Então Guida começou a escovar os cabelos dela. Após aquele momento, mais tarde, Mortila apresentou a Guida e Amon a sua nova casa. Como não tinha nada preparado para jantar foram até a taverna principal da cidade para comer algo. Amon ia na frente e Guida atrás segurando seu braço, observando tudo ao seu redor. Era uma das primeiras vezes dela em uma taverna, principalmente uma cheia de soldados. Eu aposto no príncipe, disse um soldado velho colocando seu dinheiro na mesa. Eu aposto tudo na domadora, falou Godric, referindo-se a Meredith. Então Adrian arremessou um dardo, e acertou em cheio o meio do alvo, fazendo o velho e outros soldados se abraçarem comemorando. Meredith pegou seu dardo e fechou um de seus olhos e mirou. Eu dobro a aposta, mas ela terá que fazer isso de olhos vendados, proclamou Godric. Os outros soldados aceitaram, então Godric vendou Meredith. Ela continuou na mesma posição, deu um giro de impulso e arremessou o dardo, em uma mira, impecável. O dardo atravessou a sala e atingiu o outro dardo fincando na sua parte traseira. A precisão foi tanta que todos ficaram chocados, com exceção de Godric que gritava. Ah, ela é incrível, não erra uma, eu ainda vou ter muitos filhos com ela, falava ele, entusiasmado, chacoalhando o outro soldado. Assim vocês vão ficar mais ricos do que o rei, zombou Adrian. Desculpa, Adrian, mas ninguém ganha de mim nesse jogo, brincou Meredith. Eu nem me atrevo a competir de novo. Até hoje não conheci ninguém com uma mira como a sua, continuou ele, rindo. Em seguida sua expressão ficou séria, quando viu Amon e Guida caminhando na direção deles. Oi, vocês estão com fome? Podemos pagar alguma coisa para vocês comerem, ofereceu Meredith. Eles aceitaram. Pela primeira vez em muitos anos eles não comiam juntos, mas dessa vez, embora no começo tenha ficado um clima desconfortável devido às lembranças do duelo, aos poucos isso foi quebrado, deixando tudo mais agradável, como se fossem todos velhos amigos sem desavenças. Capítulo 14. O pequeno Elliot. Amon continuou firme em suas missões. Depois de muito tempo eles finalmente conseguiram encontrar e matar outro dragão. Estes que, por vezes ficavam entre os humanos e às vezes voavam para terras distantes, portanto era difícil achar luz. E quando os achava era difícil caça-los e sair vivo.
Mas eles conseguiram, pois mataram o grande dragão branco junto de seus 3 filhotes. Quando voltaram vitoriosos, desfilaram pela cidade felizes, enquanto o povo aplaudia euforicamente. O Lord Cartiel ia à frente anunciando: nossos heróis mataram 4 dragões de uma vez. O grande dragão branco foi derrotado junto dos seus filhotes que um dia se tornariam uma grande arma contra nosso povo. Dessa vez cortamos a cabeça para garantir que não voltem. As cabeças foram distribuídas em 3 cidades diferentes na fronteira, e viajará por todas as cidades como prova do nosso feito, proclamou ele, e os prateados aplaudiram eufóricos. Quando Amon chegou em sua casa, Gilda veio abraçá-lo. Ela pulou em seus braços e ele abraçou fortemente. Senti sua falta, disse ela. Eu também, falou ele. Quando ele se afastou e colocou a mão na cintura dela, sentiu algo diferente. Então arregalou os olhos, confuso. Gilda conduziu as mãos dele pelo ventre dela, e aquela sensação ficou mais forte. Ele olhou para ela e ela estava sorrindo. Então, assentiu com a cabeça, confirmando o que ele estava pensando. Nesse momento ele caiu de joelhos, e colocou o rosto na barriga dela. Mortilla disse que mães dominadoras podem sentir a vida se formando dentro delas desde a concepção. Já os Dailens só conseguem sentir se colocarem a mão no ventre delas. Acredito que foi na nossa despedida, por isso você não teve tempo de perceber, explicou ela. Ele ficou maravilhado com tal notícia, e viciado em colocar a mão ou o rosto no ventre dela. Sentir a vida se formando era algo completamente novo para ele. Como um dominador da morte, ele já havia experimentado a sensação de sentir uma vida antes, mas normalmente era se esvaindo e não o contrário, e assim passaram os 15 anos que as prateadas carregavam seus bebês no ventre. Como vamos chamá-lo, se for uma Dailen? Perguntou Gilda, deitada na cama. Valquíria, pois vai ser uma grande guerreira assim como eu, falou Amon, com a cabeça deitada na enorme barriga dela. Ela o empurrou. Minha filha não vai ser uma guerreira. Eu quero que ela viva longe de tudo isso. Quero um nome bonito, como Freya. Eu sempre gostei desse nome, falou ela, com os olhos brilhando. Mas seria bom se ela soubesse lutar para se defender, por isso acredito que deve ser uma guerreira. Continuou ele. Como você é teimoso. Eu já disse que não quero que ela seja guerreira. Vou criá-la como uma princesa, fazer muitos penteados no cabelo dela, e costurar lindos vestidos, que vão combinar com o longo cabelo prateado. Disse ela com os olhos brilhantes. Como você sabe a cor que será o cabelo dela? Se ela parecer comigo, só terá fios prateados quando estiver velha. Questionou ele. Mas ela não vai se parecer com você. As filhas sempre são semelhantes às mães, e os filhos com os pais. Você nunca ouviu isso? Contou ela. Não, essa é a primeira vez. Falou ele. Gilda encostou no ombro dele. Eu a amo sem nem mesmo a conhecer, disse ela, sorrindo, imaginando a filha. Em seguida sentiu uma contração. Amon correu para chamar uma parteira. O parto não demorou muito até que a parteira tirasse o pequeno bebê de dentro de Gilda. Ele tinha cabelos negros. Parabéns. É um Dailen, é a cara do senhor, apresentou a parteira enrolando o bebê em um pano. Amon segurou o bebê e o levou até Gilda. Eles o nomearam Eliot Gabriel. 20 anos se passaram. Além da grande caçada, Amon também ajudou a conquistar muitas terras, ficando muito famoso, tanto entre os Dailens como entre os humanos. Nessa época, a rainha Thalia Bran pediu a cabeça dele, fazendo com que muitos prateados fossem caçados, matando cerca de 70 Dailens pensando que era ele, algumas sendo prateadas. O que levou os prateados de cabelos negros começarem a raspar a cabeça para não serem confundidos. Enquanto isso, Amon permanecia intacto, comandando exércitos e ganhando cada vez mais poder. Avise sua rainha para retirar as tropas do vale, se não quiser um novo banho de sangue, pois seguiremos por ele, e acho melhor não aparecer nenhum homem alado, mataremos eles também. Estamos sendo gentis avisando vocês para não serem pegos de surpresa. Acha que esquecemos das 3 cidades que vocês queimaram há alguns anos durante a noite? Questionou Amon a um dos soldados prisioneiros, segurando-o pelos cabelos. Não fomos nós, senhor. O dragão azul não deixa ser montado. Ele queimou as cidades onde estavam a cabeça dos seus filhotes e a fêmea branca que vocês mataram. Não tivemos nada a ver com isso, respondeu o soldado mais velho. Isso não importa agora. Qual dos dois vai levar mensagem à rainha? Perguntou Amon aos 2 soldados prisioneiros. Por favor, deixe que meu filho vá. Ele é jovem e forte,
Só tem 20 anos, tem a vida toda pela frente. Eu sou velho e cego de um olho. Meu filho chegará mais rápido, implorou o soldado mais velho. Poupe meu pai, senhor. Ele é mais sábio e conhece melhor o caminho. Eu posso me perder e não chegar ao destino, suplicou o jovem, abaixando a cabeça com as mãos juntas, e lágrima nos olhos. Não dê ouvidos a ele. Poupe meu filho. Não, poupe meu pai. Assim seguiu os dois implorando um pela vida do outro, deixando Amon confuso, até que ele atravessou o mais jovem com a espada. Não, gritou o mais velho se debulhando em lágrimas. Meu filho. Menino tolo, rastejou o soldado até o corpo do filho com as mãos trêmulas enquanto chorava desesperadamente. Ver aquela cena foi mais difícil para Amon do que ele imaginara. Nunca a morte de um humano tinha mexido tanto com ele assim. Por alguns segundos ele imaginou seu filho crescido e sem uma batalha fizessem o mesmo. O que ele faria? Isso bagunçou sua mente por uns instantes, fazendo-o subir em seu cavalo e partir dali. Dias depois ele chegou em casa. Ao abrir a porta se ajoelhou ao ver uma pequena figura andando em sua direção. O pequeno prateado só havia herdado os olhos lilás de Gidá. O restante da sua fisionomia era bem semelhante a Amon. Ele andava com dificuldades tentando não se desequilibrar, mas com euforia caminhou até o pai e o abraçou soltando uma risada muito gostosa. Ele tinha os bracinhos e perninhas gordinhas assim como suas enormes bochechas que conseguiam ser rosadas apesar de sua pele cinza. Claro, era impossível não se derreter com seu sorriso que contava com apenas 2 dentes inferiores e 2 superiores. Amon o pegou no colo e se levantou. Ah, então você já veio receber seu pai? Brincou Gidá, chegando até eles. O pequeno Elliot olhou para o rosto de seu pai e colocou as pequenas mãozinhas nas bochechas de Amon e balbuciou. Pá. Pá. Papa. Gidá e Amon ficaram surpresos pois o pequeno ainda não falava. Eu te carreguei por anos na barriga, para sua primeira palavra ser papai? Brincou ela, fazendo o bebê soltar uma gargalhada. Amon abraçou o filho, orgulhoso das suas primeiras palavras, mas em sua mente vinham flashes daquela cena. Qual foi a primeira palavra daquele garoto? Ele implorou para que o matassem no lugar de seu pai. Essas perguntas ecoavam pela mente dele. É estranho pensar que para os humanos o tempo passa tão diferente. Em 20 anos eles estão crescidos e aptos para lutar, enquanto nós ainda estamos aprendendo a andar e falar, questionou ele a Gidá, observando o pequeno brincando. Enquanto isso, bem longe dali, um grupo de soldados humanos torturavam 2 irmãos prateados. Diga o que sabe sobre ele? Perguntou um homem, branco, careca de meia idade, a um dos prateados. Ele não tem fraquezas, é muito poderoso, não pode matá-lo, respondeu o prateado. Eu discordo, todos têm uma fraqueza, por exemplo, a sua é seu irmão, eu prometo que o deixaremos viver se cooperar conosco. Posso fazer muitas coisas, mas nunca quebro minha palavra, porém terá que nos ajudar a trazê-lo aqui, então vou perguntar de novo, qual é a fraqueza dele? Capítulo 15, Sinos. Era uma manhã e um prateado com o rosto inchado, como se tivesse se metido em uma briga, bateu à porta de Gidá, ele estava coberto por uma capa e capuz. Senhora, por favor, me ajude, irmão está ardendo em febre. Disseram que você ajuda os doentes. Ele está doente há 3 dias. Hoje amanheceu tendo convulsões. Você deve ter algum chá para ele. Por favor, não o deixe morrer, implorou um prateado. Gidá apressadamente pegou seus chás e ervas, colocou em uma cesta, depois amarrou seu bebê nas costas e seguiu o prateado até um bosque. Desculpa, disse ele, com a voz trêmula, apagando Gidá com um pedaço de madeira. Quando ela acordou estava amarrada em uma cadeira, em uma sala de pedra que era iluminada por tochas, uma espécie de prisão. Nela havia muitos soldados humanos e o soldado careca que espancaram os irmãos anteriormente. A cabeça dela ainda doía muito, mas com dificuldades ela levantou. Onde está meu filho? Sussurrou ela, acordando. Calma, não vamos te machucar, disse o homem careca. Sou Brian Starkman, apenas um caçador, eu não machuco mulheres ou crianças. Para deixar claro, não temos nada contra você. Assim que matarmos seu marido, você e seu bebê estarão livres, continuou o homem. Se não me libertarem agora, quando meu marido chegar não poderei fazer nada a não ser implorar por suas vidas, respondeu Gidá. É o que veremos, disse o homem, sorrindo. Em seguida desmaiaram ela com um lenço encharcado e a levaram para uma cela. Liberem os irmãos,
E lembrem a eles que é importante avisarem ao nosso alvo onde estamos. Quando Guida acordou, ela estava desamarrada. A porta da cela estava aberta e um homem de cabelos grisalhos e cego de um olho segurava Elliot. Ele chorava um pouco por estar no colo de um estranho. O coração de Guida acelerou ao ver aquela cena. Então este é o precioso filho de Amon, disse o homem, olhando para o bebê. Senhor, deixa eu pegar, Lu, por favor, pediu ela, mansinha, tentando não intimidar, Lu. Sabe? Eu também tinha um filho, ele era um bom garoto. Um dia depois de uma batalha nós fomos capturados pelo seu marido. Ele pediu que um de nós entregasse uma mensagem à rainha e outro morreria. Deveríamos escolher quem levaria a mensagem. Eu implorei que meu filho fosse o mensageiro e eu morresse, mas ele matou meu menino na minha frente. Meu filho só tinha 20 anos, era tão jovem, tinha uma vida inteira pela frente. Isso foi horrível. Eu lamento pelo seu filho, mas deixe eu pegar meu bebê, por favor, implorou Guida de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas. Olhe para você, pequeno, tão frágil como um jovem coelho, disse o homem, pegando o bebê por uma das pernas e o pendurado de ponta cabeça, fazendo a criança chorar ainda mais. Por favor, solte ele, por favor, suplicou Guida, desesperada. Um filho por um filho, disse ele. Em questão de segundos ele revelou a adaga que estava escondida em sua manga e em um único golpe cortou a barriga do pequeno Elliot que chorava desesperado. Sem pensar duas vezes, Guida avançou nele como uma leoa. Ela empurrou o braço que portava a adaga contra o velho fazendo que ele acidentalmente cortasse sua própria garganta. Então ela tomou a adaga e em surto começou a esfaqueá-lo repetidas vezes enquanto gritava. Seus gritos eram tão altos que chamou a atenção dos outros guardas. Eles correram para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram, no local viram Guida encharcada de sangue sentada em cima do homem. Mesmo ele já estando morto, ela continuava a desferir golpes. Então eles a chutaram de cima do corpo, que a fez cair no chão e a adaga ir para longe. Só então ela percebeu o que estava acontecendo e começou a rastejar até o corpo do seu bebê enquanto chorava desesperadamente. Quando ela alcançou o corpo de Elliot, deitou a cabeça ao lado dele e com as mãos trêmulas tocou o rosto do filho e começou a fazer carinho em sua cabeça enquanto soluçava aos prantos. Então ela abraçou fortemente o corpo dele e se encolheu. O que está acontecendo aqui? Berrou Brian, chegando no local. Acho que ele matou o bebê dela, respondeu um soldado. Que porco idiota, falou ele, cutucando o corpo do homem morto com o pé. Tirem ele daqui, e tragam água morna para lavar, lá. Os guardas retiraram o corpo do homem caído, e jogaram água nela para tirar o sangue. Ela mal conseguia se mexer, apenas tremia abraçada ao filho enquanto chorava. Então Brian trouxe um cobertor e a envolveu. Eu sinto muito. Tome, ele estendeu um pedaço de pano claro. Na minha cultura nós envolvemos nossos entes queridos em panos brancos e o enterramos. Não sei como são seus costumes, mas aceite isso como meu pedido de desculpas a você. Guida pegou o pano e embrulhou o corpo do pequeno Elliot. Então eles a levaram para outro lugar. A cada corredor que eles passavam havia dezenas de soldados armados, até que chegaram a uma cela que ficava mais adentro da prisão, sendo um dos lugares com a segurança mais reforçada. Desta vez não amarraram, apenas deixaram sentada na cadeira. Quando o sino tocar, saberemos que ele está aqui. Lá fora 1000 soldados fortemente armados posicionados nos lugares certos, apenas esperando o prateado de cabelos negros chegar. Antes que ele passe do segundo portão já estará morto. Então você estará livre e poderá enterrar seu filho, mas terei que levar seu marido para a rainha, para pegar a recompensa, explicou Brian a Guida. Ela não disse uma palavra, apenas abraçou o corpo de seu filho. Não demorou muito para que os sinos começassem a tocar. Nesse momento os soldados do Comodan que estavam, ficaram tensos e ajeitaram sua postura de ataque. Finalmente, ele chegou. Já estava ficando cansado de esperar. Acalmem-se, meninos, ele nem vai conseguir chegar aqui, falou Brian. Pouco depois eles escutam gritos, muitos barulhos de espadas batendo e coisas se quebrando. Primeiro eram gritos distantes, depois eles foram se intensificando e ficando cada vez mais altos, misturados em dor e desespero. A cada grito o clima ia ficando cada vez mais tenso, fazendo o corpo dos soldados se arrepiarem por completo. Até que debaixo da porta começou a escorrer sangue e a sujar o chão da sala onde estavam. Nesse momento a espada de alguns soldados começou a tremer. Um deles saiu de sua posição e colocou a espada no pescoço de Guida. A porta de onde estavam começou a levar batidas fortes.
como se alguém do lado de fora estivesse tentando entrar. Até que ela foi arrombada por completo. De trás dela saiu uma figura coberta de sangue. Mal dava para ver a cor da sua armadura. Seus cabelos negros estavam colados na face por conta de estarem encharcados. Seus olhos estavam completamente negros. A visão dele era assustadora, de longe parecia um monstro. É mesmo um monstro, como disseram, sussurrou Brian, chocado atrás dos soldados. 3 deles foram para cima e em movimentos rápidos ele golpeou os 3, tirando a vida deles facilmente. Para trás. Não dê um passo ou ela morre, disse o soldado, segurando Guida pelos cabelos e com a espada no pescoço dela. Amon apenas virou devagar na direção dele e, sem sair do lugar, ele apenas levantou uma de suas mãos na direção do soldado que rendia Guida. Ele começou a sentir seu corpo fraco. Suas veias começaram a saltar e a ficarem negras. Logo ele deixou cair a espada e em seguida caiu de joelhos. Depois caiu morto na poça de sangue que tinha se formado no chão. Amon, ainda sem dizer uma palavra, caminhou até Guida e estendeu a mão para ela se levantar. Ela ficou em pé. Então Amon fez um sinal com uma mão e os mortos se levantaram e começaram a andar na direção do Brian e dos outros 2 soldados que restaram. Você não ia pedir misericórdia pelas nossas vidas? Questionou Brian a Guida. Ela olhou para ele com um olhar misturado em tristeza e raiva, abraçou seu filho e disse, eu falei que eu poderia fazer isso. Em seguida desviou o olhar deles e olhou para Amon. Feche os olhos, querida, sussurrou Amon a ela. Guida fechou os olhos e ele a pegou no colo. Então ela escutou o grito do Lorde e dos outros soldados enquanto saíam do cômodo. Ainda com os olhos fechados, Guida não via nada, mas sentiu forte cheiro de sangue e ouvia gemidos de alguns soldados agonizando. Depois de sair do local em que estavam, Amon colocou Guida em um cavalo e saiu daquele lugar. Só então pediu para que ela abrisse os olhos. Eles te machucaram? Perguntou ele. Não, respondeu ela, com o semblante meio triste. Em seguida ela repousou a cabeça no peito dele. Então observou que em seus braços havia ferimentos de batalhas. Você está bem? Perguntou ela. Sim, não se preocupe com meus ferimentos, respondeu ele. Ela estava tão exausta e acabou dormindo enquanto voltavam para casa, e só foi acordar quando chegaram na cidade deles. Quando chegaram na cidade, os soldados abriram os portões. Conforme passavam pelas ruas, os Dailers olhavam incrédulos que ele havia voltado. Sua aparência era assustadora. Ele ainda estava coberto de sangue, apesar de agora seu rosto estar um pouco limpo, mas seu olhar cerrado era suficiente para fazer com que sentissem arrepios só de olhar para ele. Os cabelos quase brancos de Guida, assim como uma parte do seu rosto, estavam manchados com sangue, devido ter se apoiado em Amon durante a viagem, o que fazia ela também se tornar um pouco assustadora. A cada passo que o cavalo dava, os Dailers iam abrindo espaço para que ele passasse, e os olhares curiosos o seguiram até ele chegar em frente à sua casa. Então ele desceu do cavalo, depois desceu Guida. Deixa eu ver o rosto dele, pediu Amon a Guida. Então ela descobriu o rosto do bebê. Amon olhou para o filho morto. Nesse momento dava para ver uma mistura de tristeza e fúria subindo aos seus olhos, fazendo-os ficar marejados ao mesmo tempo que franzia a testa. Ah! Gritou ele, chutando tudo o que viu pela frente. Em seguida caiu de joelhos e começou a socar o chão. Após alguns segundos ele parou e disse a si mesmo, foi ele, aquele desgraçado, foi culpa dele, sussurrou. Em seguida se levantou e saiu andando pelas ruas. Guida o seguiu. Onde você vai? Perguntava ela, desesperadamente, enquanto o seguia, mas ele apenas ignorava. Até que ele chegou na casa dos irmãos e arrombou a porta. Entrou e deu um murro na cara do soldado e o puxou para fora. Você está vivo, eu sabia que ia conseguir, senhor, me perdoa, foi o único jeito de salvar meu irmão, disse o soldado. Dane-se seu irmão. Meu filho está morto por sua causa, gritou Amon. Em seguida começou a espancar. Lu. Pare, Amon. Assim você vai matar, Lu, gritou Guida. Em seu estado de fúria ele não conseguia escutá-la. Enquanto isso os olhares curiosos foram se achegando. Em desespero, Guida colocou o corpo do bebê no chão e correu até Amon, que estava ajoelhado disparando golpes repetidos no soldado caído. Então ela o abraçou pelas costas e tentou puxá-lo de cima do soldado, porém falhou. Parar, gritou ela. Matar ele não trará nosso filho de volta, disse ela, enquanto chorava e o abraçava. Nesse momento, Amon parou e ficou completamente congelado olhando para o nada.
Então alguns dailens puxaram discretamente o braço do soldado desacordado, fazendo-o sair debaixo de Amon enquanto ele ainda estava paralisado. Depois disso, Guidá se ajoelhou em frente a Amon e segurou seu rosto. Ainda com os olhos cheios de lágrimas ela disse, Ele, se foi, seu coração está partido assim como o meu, mas não há nada que podemos fazer para mudar isso. Então em meio ao sangue era visível uma singela lágrima escorrendo pelo rosto dele enquanto olhava para a esposa. Ela o abraçou colocando a cabeça dele no seu ombro. Amon o abraçou de volta com força, puxou o corpo de Gida para si e afundou sua cabeça no pescoço dela para que não vissem seu rosto. Na manhã seguinte, velaram o corpo do pequeno Eliot Gabriel, que foi colocado em um pequeno caixãozinho de prata. Me perdoe, filho, eu não cheguei a tempo. A morte é o fim sagrado para todas as criaturas, mas me machuca saber que você mal teve um começo. Talvez seja melhor assim. Do mundo é muito cruel para criaturas gentis como você. Esse mundo não pode te machucar mais. Sentirei sua falta todos os dias até que chegue ao meu fim. Despediu-se ele. Então fecharam o caixão e o guardaram na grande tumba da cidade. Capítulo 16. O marido moribundo. Os lords, assim como alguns comandantes e dominadores, Adrian, Mortil e outros, estavam na sala de reuniões planejando como fariam a próxima caçada. Onde está Amon? Já era para estar aqui. Precisamos dele para o próximo ataque, reclamou o Lord Helael. Estou aqui, respondeu uma voz masculina. Eles olharam para trás e viram pela porta entrar um corpo de um jovem prateado. Ele era um pouco mais baixo e magro que Amon, tinha cabelos cor de chumbo curtos e cacheados. Seus olhos estavam completamente negros e podia-se notar a marca de um corte no peito que dava para ver devido à sua camisa semi-aberta, indicando que se tratava de um moribundo. Que merda é essa? Perguntou Helael. Este é o corpo de um dos nossos jovens soldados que morreu recentemente chamado Raelin. Ele fazia parte de um esquadrão que comandei. Antes de irmos para a batalha ele me pediu para, se morresse, eu usar seu corpo, pois queria ser útil mesmo depois da morte, e é isso que estou fazendo. Mas que desrespeito, como ousa mandar um moribundo em seu lugar? Questionou Helael, indignado. O corpo de Raelin será meu porta-voz em todas as reuniões daqui em diante. Enquanto meu corpo original está neste momento deitado junto à minha esposa, a qual vocês falharam em proteger, você deveria ser grato Helael por eu lhes respeitar ao ponto de perdoar a falha na segurança de vocês que custou a vida do meu filho, provocou. Helael engoliu em seco e disse, então já que está aqui vamos começar. Enquanto isso, Guida estava deitada com a cabeça no peito dele. Ela ficou deprimida por muitos dias, mal se levantava e não queria comer. Meredith, Mortil e Fantasma iam visitar lá, e, às vezes, levavam comida, mas ela não conseguia, apenas chorava e se encolhia na cama. Amon se sentia culpado por tudo aquilo, seus sentimentos se dividiam entre a saudade do filho e preocupação em ver Guida naquele estado, mas ele engolia sua dor para parecer forte, pois ela precisava muito. Agora seus pesadelos não eram mais seus pais, e sim o pequeno Eliot nos braços daquele homem. E assim seguiram os dias, até que em uma manhã, Gida acordou e viu o corpo de Raelin em pé, encarando. Guida tomou um susto quase caindo da cama. Quem é você? Questionou ela, apavorada. Calma. Sou eu Amon, seu marido. Minha consciência só está em um corpo diferente, mas continua sendo eu, explicou ele. Como posso saber que está falando a verdade? Perguntou ela, segurando um pedaço do lençol, pronta para bater nele com o tecido. Nos conhecemos no Jardim Real. Eu te salvei quando você quase caiu de uma mureta. Você ama insetos, como as estrelas da floresta, que foi em um campo cheio delas onde te pedi em casamento. Mas seu inseto favorito ainda são as borboletas, especificamente as laranjas e lilazes, contou ele, fazendo ela desarmar sua postura defensiva. Como você faz isso? Questionou ela. Eu consigo me comunicar através dos corpos e lutar com eles, mas nada além disso. Eu usei esse corpo para ir às reuniões do exército, mas eles partiram hoje. Ao amanhecer, não te contei nada para não te preocupar, porém não posso usar meus poderes com esse corpo, então tive que ir com eles. Minha consciência não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, portanto quando eu estiver falando com você, significa que estou cavalgando, ou fazendo qualquer coisa que não exija que eu pense. Mas se eu parar de falar é porque estou concentrado, possivelmente em batalha, porém ordenei que este corpo te protegesse, então mesmo que minha consciência não esteja nele,
Ele vai te seguir e cuidar de você, explicou ele. Ela o encarou bem, ainda um pouco assustada. Então sentiu um cheiro ruim vindo da cozinha. Ela foi até lá e viu que a cesta de alimentos que Meredith tinha trazido havia estragado. Tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar assim, pensou. Então jogou a comida estragada fora, limpou o cesto, arrumou sua cama e encheu a banheira de água quente. Quando ela se despiu para entrar na banheira, sentiu sendo observada, olhou para trás e viu o corpo de Raelinha encarando. Você pode ficar em outro cômodo. É estranho. Ainda não me acostumei com você nesse corpo, pediu ela, encolhendo-se na banheira. Raelin saiu, ela se banhou e se trocou. Vamos, temos que devolver o cesto a Meredith, chamou ela. Também poderia fechar aqui para seu ferimento não ficar tão exposto, assim os Dailenses não olhariam tão estranho, disse ela, fechando um pouco a camisa dele, cobrindo a grande ferida do peito. Já vão olhar estranho de qualquer jeito, respondeu ele. Mas acho melhor assim, fica mais apresentável, concluiu ela. Então eles saíram. A cada rua que eles passavam atraíam olhares, alguns curiosos e outros com medo, mas eles tentaram ignorar tal atenção até chegarem ao destino. Quando bateram à porta, Meredith atendeu. Seus longos cabelos castanhos e cacheados estavam presos em uma trança que ia até sua cintura. No seu vestido dava para ver sua barriga despontando pois acabara de passar um pouco mais metade dos seus anos de gravidez. Gida, que surpresa! É muito bom ver você aqui, está melhor? Perguntou Meredith, abrindo um sorriso. Sim, estou melhorando, vim devolver seu cesto, estendeu ela o cesto à amiga, esta que pegou e segurou no braço. É bom que agora posso usar ele para carregar minhas coisas, eu já estava de saída, vou à feira, você quer ir comigo? Claro, deixa que eu carregue o cesto. Para você então, ofereceu, Sigida, tomando o cesto do braço de Meredith. Ah, então ele é o moribundo que Godric comentou? Perguntou Meredith, olhando para Raelin que estava mais distante. Sim, é estranho no começo, mas depois você se acostuma com a presença dele. Elas seguiam caminhando até a feira. Enquanto isso, distante dali, no acampamento dos soldados, Godric e Adrian observavam, Amon sentado imóvel com os olhos negros voltados para o horizonte. Será que ele consegue nos escutar também enquanto está assim? Porque meio que o corpo fica vulnerável, não. Se alguém atacar ele agora, ele poderia morrer, não é? Questionou Godric. O corpo dos dominadores sempre fica vulnerável, porque eles têm que se concentrar nos corpos que estão controlando, mas não tenho certeza do quanto ele está presente aqui. Você pode tentar a sorte se quiser, respondeu Adrian. Godric pegou uma pequena pedra e arremessou em Amon. Este que em reflexo a pegou no ar e virou o rosto na direção deles. Godric desviou o olhar imediatamente como se não soubesse o que estava acontecendo. Depois Amon voltou a olhar para o horizonte. Caramba! Ele é bom, sussurrou Godric. Será que ele criaria um moribundo para proteger Meredith também? Meredith? Acho que quem precisaria de um moribundo é você, riu Adrian. Na feira, Gida e Meredith caminhavam, e eram seguidas pelo moribundo. Vocês se casaram e logo engravidaram do primeiro bebê. Tudo foi tão rápido, imagino que estejam muito felizes, comentou Gida, deixando Meredith com as bochechas vermelhas. É. Tudo foi tão rápido. Mas estamos bem, falou ela, um pouco sem graça, dando uns passinhos para trás e tropeçando sem querer em um grupo de caixotes de frutas e caindo para trás. Você está bem? Perguntou Gida, preocupada, abaixando-se para ajudar Meredith. Mas ela não percebeu que um dos caixotes estava prestes a tombar e cair em cima de Gida. Cuidado! Gritou Meredith, assustada vendo os caixotes tombarem. Eles estavam prestes a cair sobre Gida, quando o moribundo entrou na frente e segurou o caixote, que estava caindo, em suas costas. Ela olhou com os olhos arregalados para o moribundo que fazia força para segurar os caixotes. Saia daqui, ordenou o moribundo. Então ela engatinhou para frente e ele jogou os caixotes para o lado derrubando algumas frutas. Então ele caminhou até as duas que estavam sentadas uma do lado da outra, ainda surpresas pelo que havia acabado de acontecer. Ele estendeu as mãos a elas, levantando-as. Talvez Godric tenha razão. Você parece precisar de um moribundo também, falou Raelin. Ah! Godric pediu um moribundo para cuidar de mim? Perguntou Meredith, toda derretida. Ele comentou isso, respondeu. Ah, que fofo! E como ele está? Está se alimentando bem? Perguntou Meredith.
Estava comendo bastante agora há pouco, pois logo vamos partir para o campo de batalha. Pode dizer a ele que o amo, e que estou com saudades. Pediu ela. O moribundo parou por uns instantes, depois voltou a falar com um olhar de tédio. Ele disse que também te ama e está com saudades. Ah, que lindo. Pode dizer também, chega. Eu não sou pássaro, mensageiro, logo vocês vão se ver de novo. Respondeu ele, e começou a andar passando por elas. Ai, que saudade que me deu do meu ruivinho, acho que vou comprar ameixas, são as frutas favoritas dele. Quando ele chegar ele poderá comer, falou Meredith Aguilar, empolgada. Mas não estou achando por aqui, será que acabaram? Amon, chamou Guida, fazendo o moribundo voltar a atenção para ela. Você poderia nos ajudar a encontrar ameixas? Traga um pequeno saco se achar, pediu ela, dando algumas moedas na mão dele, e ele saiu para procurar. Elas permaneceram ali, estavam conversando quando escutaram o som do chofar anunciando inimigos. Os Dylans começaram a ficar desesperados, correndo de um lado para outro. Uma emboscada, sussurrou Meredith. Como assim? Questionou Guida. Os humanos anunciaram uma batalha em um campo mais ao norte, atraíram nosso exército para fora para tomar a cidade, explicou Meredith. Então nós temos que levar os civis para um lugar seguro, disse Guida, desesperada. Não. Você vai levar luz para o quartel que é feito de rochas, portanto não podem queimar, Lu. E você? Perguntou Guida, aflita. Não se preocupe comigo, respondeu Meredith, empurrando Guida para que ela corresse, mesmo assustada. Ela correu para o centro da praça, subiu em um caixote de madeira e começou a gritar, corram para dentro do quartel. Gida olhou em volta e reparou em uma garotinha assustada e confusa enquanto os Dylans quase a pisoteavam, então correu para ela. A pegou no colo e saiu correndo. Meredith correu até um poço e começou a puxar toda a água dele, para si. O exército dos humanos se dividiram. Alguns escalaram os muros e começaram a atacar os Dylans que corriam pela cidade, enquanto outros gastaram um tempo para arrombar os portões e entraram com seus cavalos cortando todos pelo caminho. Os poucos soldados que tinham tentaram impedir luz, mas não resistiram. Enquanto corria para o quartel, Guida foi atropelada pela multidão, caindo no chão, porém um corpo a envolveu impedindo que as pessoas a pisotassem. Te achei, disse a voz do moribundo no ouvido de Guida. Temos que proteger esses Dylans, disse ela, encolhendo-se no chão tentando proteger a criança que ela carregava. Estamos a caminho, só precisam resistir um pouco, eu não vou deixar nada acontecer com você, falou o moribundo. Então ele levantou quando o fluxo de Dylans correndo era menor. Gida percebeu que em uma rua alguns soldados estavam invadindo casas onde estavam escondidos alguns Dylans. Temos que ajudar, Luz, disse ela. Você vai para o quartel, e eu vou ajudar, Luz, disse o moribundo. Em seguida saiu correndo. Guida deu a criança a uma Dylan que corria para o quartel e seguiu o moribundo. Até que viu uma mãe com um bebê e um filho pequeno tentando se esconder de um soldado que passava por aquela rua. Guida pegou uma pedra do chão e jogou longe, fazendo o soldado mudar sua direção. Venha, sussurrou Guida, fazendo um gesto à mãe, esta que saiu de mansinho com um bebê no colo e segurando a mão da outra criança, as quais correndo chegaram até Guida. Elas escutaram gritos na rua de trás, e viram um prateado adolescente correndo desesperado e passando por ela seguiu até o final da rua dando de encontro a um soldado humano que cravou a cabeça do jovem com um machado. Elas ao verem isso se abaixaram desesperadas tentando se esconderem atrás de algumas caixas. A mãe abraçou seus filhos e Guida abraçou. As mãos da mãe tremiam e do rosto dela se viam escorrer lágrimas silenciosas. O coração delas disparava a cada passo que elas escutavam vindo na direção do esconderijo. Olhe só o que eu achei, disse a voz grave do soldado, quando ele chegou até elas. Então ele puxou Guida pelos cabelos, depois a ergueu pelo pescoço. Corre! Corre! Gritou Gida, desesperada. A mãe, porém o medo paralisou as pernas da Dylan fazendo, a não conseguir se mexer apenas chorar junto de seus filhos. Você é uma gracinha, orelhas pontudas, vamos nos divertir um pouco, disse o soldado, segurando Guida pelo pescoço enquanto soltava um sorriso malicioso. Alguns segundos depois dele dizer essas palavras seu pescoço foi atravessado por uma lança voadora, fazendo-o cair junto com Guida enquanto ele jorrava sangue. Eu disse para você ir para o quartel, esbravejou o moribundo se aproximando e tirando a lança do pescoço do soldado. Ele era seguido por um pequeno grupo de civis. Desculpa,
Eu não consegui ficar sem fazer nada, disse Guidá, com a voz embargada, levantando-se e abraçando o moribundo abruptamente. Tudo bem, só não saia de perto de mim agora, disse ele. Guidá foi até a mãe e ajudou a levantar, então elas se juntaram ao grupo que seguia o moribundo. Guidá ia andando bem atrás dele, enquanto mesmo segurava o braço dela com uma mão e na outra uma lança. Então eles foram caminhando sorrateiramente. Quando aparecia um soldado, o moribundo lutava com uma incrível habilidade e matava todos que apareciam no caminho deles. Assim seguiram até chegarem próximo ao quartel que estava com uma de suas portas abertas. Entrem, ordenou o moribundo. Ele olhava por todos os lados, mas ainda tinham alguns Dailens saindo das ruas e indo ao quartel. Porém mais à frente tinha um exército de cavaleiros. Aparentemente eles descobriram para onde os Dailens estavam indo se esconder. Temos que fechar o portão do quartel, disse um prateado. Não, ainda tem Dailens do lado de fora, rebateu Guidá. Eles não vão conseguir, disse o prateado, desesperado, tentando fechar o portão. Nesse momento uma figura apareceu no meio da rua onde vinha o exército. Era Meredith. Ela estava ao mesmo tempo molhada e suja de sangue. Ela parou em posição de ataque encarando o exército, deu um giro e fez um movimento com os braços. Então uma grande quantidade de água com manchas de sangue vindo das ruas envolveu os cavaleiros. Ela ergueu a perna bem no alto e depois a jogou com tudo no chão. Quando seu pé tocou o solo, as 3 primeiras fileiras da cavalaria que estavam envoltas em água congelaram. Em seguida ela fez um movimento rápido com as mãos e do enorme gelo saíram espinhos de água congelada que atravessaram abruptamente os cavaleiros que corriam atrás. Ao fazer isso ela se virou para o quartel e começou a correr, junto de outros prateados que corriam à frente. Mas de trás da barreira de gelo começaram a sair soldados que tinham escalado. Temos que fechar o portão, não vai dar tempo deles chegarem, continuou o prateado, desesperado, ao ver os soldados escalando a barreira de gelo. Dá tempo, sim, assim que chegarem aqui fechem o portão, disse o moribundo. Em seguida ele arremessou sua lança em um soldado que corria atrás de Meredith. Em poucos segundos todos entraram, sendo Meredith a última. Ela praticamente se jogou para dentro. Então Guidá junto de outros Dailens, que estavam desesperados, fecharam os portões. Meredith tirou água da sua roupa e jogou na trinca congelando. Ah! Você está bem? Perguntou Guidá a Meredith, preocupada, enquanto abraçava ela. Estou, apenas um pouco cansada, respondeu, ofegante. E seu bebê? Ele vai sobreviver, é um guerreiro, falou ela, sorrindo, colocando a mão na barriga. Todos estavam trancados no refeitório do quartel, estavam apavorados e alguns chorando. Então Guidá subiu em uma mesa e falou, não se preocupem, eu recebi uma mensagem de que nosso exército está voltando. Eles vão chegar aqui em breve, só temos que resistir por mais um pouco. Vamos empilhar as mesas nas janelas e nos portões, falou ela, acalmando eles e dando esperança. Estes que seguiram o que ela falou e começaram a empilhar as mesas e bancos nas janelas e nos portões de entrada. Estão vindo, não é? Sussurrou Guidá moribundo, este que ficou congelado com um olhar distante. Então ela segurou o rosto dele. Amon, você está aí? Onde vocês estão? Perguntou ela, baixinho, tentando não demonstrar seu desespero aos outros. Poucos segundos depois os olhos do moribundo deixaram de ser negros e ele caiu nos braços dela. A história continua. Se inscreva para receber mais capítulos.